Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 103 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2015, que trata de frações, decimais e porcentagens. Ela basicamente quer saber se você sabe relacionar essas três coisas, sabe que existe uma relação entre frações, decimais e porcentagem. Só para ilustrar isso aqui de uma forma melhor, eu posso escrever uma fração, uma relação, uma porcentagem, um decimal de várias formas diferentes. É tudo a mesma coisa no final das contas. É tudo uma parte de um todo. Por exemplo, o 1/2 eu posso escrever como sendo 2/4, 3/6, 1.000, 2.000 avos, e qualquer fração que corresponda a essa mesma proporção, de 1 para 2. Sempre o de cima é metade do de baixo. Mas eu também posso dividir o 1 por 2. Se eu dividir o 1 por 2, o que eu vou encontrar? 1 dividido por 2 dá 0,5, sobra 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,5. E 0,5, quando eu multiplico por 100, é a mesma coisa que 50%. 50%, 50 em 100, corresponde a metade do 100, que corresponde a meio de números decimais, números inteiros, e corresponde a metade, 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 todas essas coisas correspondem à mesma coisa aqui, que é um meio. Então, frações, números decimais e porcentagens estão intimamente ligados, eles são, no fundo, formas diferentes de representar uma parte de um todo. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que essa questão quer que você saiba. Ela testa se você sabe relacionar isso daqui. Então, vamos dar uma lida nela para resolvê-la. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão de um jogador são como no esquema. Então, 6/8 é a carta da mesa e todas essas cartas aqui são as cartas na mão do jogador. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Ou seja, quantas dessas cartas aqui têm o mesmo valor que essa carta daqui? Ou seja, quais desses números aqui valem o mesmo tanto que os 6/8? Para a gente fazer isso, a gente pode pegar os 6/8 e tentar reescrever ele aqui de diferentes formas. Então, 6/8 é a mesma coisa que o quê? O primeiro eu posso simplificar por 2, em cima e embaixo. Quando a gente faz isso, a gente encontra 3/4. Eu posso dividir o 6 por 8. Então, 6 dividido por 8 vai dar 0, o quê? 60 por 8 dá 7 vezes 8, 56, ficam 4, coloco um 0, 5 vezes 8, 40, dá 0,75. Então, 0,75 a gente tem. Então, 0,75 é um possível candidato, é um par possível. O 0,75 eu posso transformar para porcentagem multiplicando por 100, que dá 75%, que a gente tem também. Além disso, a gente tem também o 3/4 aqui, né, que encontrou ali, simplificando a fração em cima e embaixo por 2, a gente encontrou o 3/4 que tem uma carta que forma o 3/4 ali. Então, até agora a gente tem 3 pares, 3 valores que valem o mesmo tanto que os 6/8. Vamos conferir os outros aqui. 3,4. Não, a gente já transformou os 6/8 para decimal e o que a gente encontrou é 0,75. Então, esse aqui não entra.
34% também não pode ser, a gente viu que é 75%. 4,3 decimal também não, é 0,75. 7,5 decimal também não, é 0,75. 4 terços também não, a gente viu que a fração é 3 quartos, né, é o inverso disso daí. E 6,8, claro, também não, porque isso daqui não é 0,75. A gente encontrou 3 pares possíveis aqui entre as cartas da mão do jogador e a carta da mesa. O 6/8 é a mesma coisa que 3 quartos, que 0,75 e que 75%. Lembrando que eu posso reescrever porcentagens como frações também, eu posso caminhar no sentido contrário. Então, se eu tenho, sei lá, 50%, eu posso reescrever os 50% como sendo 50 sobre 100, 50 em 100. É uma outra forma de fazer porcentagens aqui, um converte no outro e vice-versa. Beleza, pessoal? Então, a resposta correta é a letra E, ele vai formar 3 pares. E essa questão é interessante porque trata desse assunto aqui, que é a razão, saber a relação de proporção, de porcentagem, que é um assunto que o Enem adora. Tá? A prova está cheia de coisas desse tipo, nem sempre as questões cobram só isso daqui, mas é muito comum, na maioria das questões, você ter que fazer em alguma etapa da resolução alguma coisa desse sentido, calcular uma porcentagem, calcular uma regra de 3, então é bem comum fazer isso. Por isso que a gente tem que saber, beleza? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!